Paulo Pousonoff, nós trouxemos então entrevista exclusiva à Jovem Pan do ex-ministro Sérgio Moro, falando então a respeito de uma maneira muito incisiva em relação à economia. A gente observa que polarização e economia são temas que ele vai explorar muito bem aí na sua campanha, Paulo. Bem, Marcelo, antes eu queria parabenizar aí a Kaline e o Thiago, né, pela ótima entrevista. Acho que eles fizeram todas as perguntas assim que a gente queria ver mesmo o Sérgio Moro respondendo neste momento. Eu tenho um monte de anotações aqui sobre essa questão da economia. Eu queria destacar, infelizmente, aí eu vi o ex-ministro Sérgio Moro usando da desonestidade intelectual, né, para atacar esse aspecto econômico. Ele faz ali uma falsa equivalência entre o cenário econômico que a gente tinha com a Dilma Rousseff e agora com o presidente Jair Bolsonaro. Naquela época ali, a gente não vivia uma crise mundial, não tinha pandemia, a inflação daquela época foi causada por medidas desastrosas tomadas pela presidente. Hoje não, hoje a gente tem uma inflação também parecida e até maior, às vezes, do que no governo Dilma, mas o cenário internacional é completamente diferente. A gente teve uma pandemia, uma necessidade de emitir moeda muito forte, né, por conta justamente da pandemia, e é decepcionante, é lamentável ver um candidato à presidência que, na própria entrevista, disse que não ia usar desse tipo de recurso. Ele acaba usando aí, não sei se ele está mal assessorado, mas usando dessa desonestidade intelectual. E fora isso, Marcelo, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa entrevista foi a ideia, né, do pacto político. E o ex-ministro Sérgio Moro, ele é contraditório muitas vezes quando ele fala dessa necessidade, até da viabilidade desse pacto político. Ele faz um diagnóstico de que a gente vive uma política extremada, mas ao mesmo tempo ele diz que as pessoas estão abertas ao debate democrático. Aí depois ele propõe novamente esse debate, esse pacto político, né? Essa crença aí. Me lembra muito aquela expressão que se usava há não muito tempo da falta vontade política. As pessoas acreditavam que o governo não fazia as coisas apenas por falta de vontade política. Aí também ele diz que ele não vai ser agressivo e ele age durante toda a entrevista, ele é agressivo passivo, né? O que também eu considero muito lamentável. E a história que ele conta, né, de como ele entrou no governo, por que ele entrou no governo, numa outra ótima pergunta, acho que foi do Thiago, se ele se arrepende. É curioso, né, Marcelo, como as autoridades têm receio de admitirem, né, que elas se arrependem de uma decisão tomada. Eu acho que seria muito mais honroso até do que contar uma história ali cheia de idealismo e até um messianismo por parte do ex-ministro Sérgio Moro. Ele fala, sempre sonhei com um país melhor. Eu não sei, Marcelo, o meu lado anti-Estado aqui aflora, e eu tenho um certo receio quando políticos partem para esse discurso que é populista, é demagógico, do eu sempre sonhei com um país melhor, estou aqui me sacrificando por vocês, pelo povo, que, aliás, é um discurso, né, do qual tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro são alvos de críticas, né, justamente por causa desse discurso do sonho com um país melhor. Então vou me sacrificar e vou aqui promover um Estado interventor que vai melhorar a vida de todo mundo. E para finalizar, o ex-juiz Sérgio Moro, ele encerra a entrevista usando até uma versão do bordão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só, ele diz que ele tem a verdade ao seu lado, o que é uma versão também do presidente Jair Bolsonaro, usando lá o versículo bíblico, né, dizendo que a verdade libertará. Então, a verdade mesmo, Marcelo, é que o Moro dá voltas, mas ele não consegue fugir aí do discurso fácil até, do populismo, de um certo demagogismo, de um certo idealismo, e também isso, para mim, é preocupante, de um certo messianismo. Eu acredito que, se eleito com essas bases, né,
o futuro, talvez, presidente Sérgio Moro vai se decepcionar muito com o mundo da política. Sem dúvida, e tem o fato de não ter passagem política, ele adota esse discurso, como você bem disse, né, Paulo? Falando um pouco de pesquisa, Paulo, então a pesquisa do IPEC hoje apontou aí Lula com 48 num cenário, Bolsonaro com 21%, Moro com 6%, Ciro Gomes 5%, André Janones do Avante 2%, nem sabia que ele era pré-candidato, e João Dória com 2%, e o Cabo Daciolo com 1%. Esse é um primeiro cenário. Num segundo cenário, Lula 49%, Bolsonaro 22%, Moro 8%, Ciro Gomes 5%, João Dória 3%, brancos e nulos, então, totalizando 9%. Claro que é aquela história, né, Paulo? É uma fotografia de momento, mas de qualquer forma, é claro que o momento é muito pesado para o presidente Bolsonaro e essas questões envolvendo a economia devem continuar pesando ao longo de 2022, Paulo. Marcelo, é uma fotografia, mas nesse caso chama atenção porque é uma fotografia que destoa das outras fotografias que a gente anda tendo aí. Eu achei a vantagem do ex-presidente Lula um tanto quanto exagerada, também 6% para o ex-ministro Sérgio Moro, achei um número muito baixo, né? Destoa metade praticamente das outras pesquisas, e até você citou o nome aí que eu nem lembro, do partido Avante, olha o nome do partido, com 2%, né, um número igual ao do governador de São Paulo, Dória, que já está aí no discurso de pré-campanha já há algum tempo, né? É o governador do estado mais populoso do Brasil. Então é muito estranho até a fotografia que essa pesquisa faz. Agora, daqui para frente, a gente vai ver esses números mudarem bastante. Hoje mesmo, a gente vê aí a candidatura do também ex-ministro Ciro Gomes, parece que está derretendo. Bem, Sérgio Moro, ele vai, eu acredito que ele vai se expor cada vez mais, então a tendência também é de que esse número aumente, principalmente se ele conseguir, né, como ele pretende, ele falou ali na entrevista, aglutinar esse centro. Aliás, Marcelo, sobre esse fato de essa intenção, essa ambição de aglutinar o centro, me chama a atenção uma outra coisa na entrevista do ex-ministro Sérgio Moro, que é quando ele diz que tem muita gente boa na política, mas é curioso, né? Ele não cita nomes, o que mostra que nesse momento o ex-ministro também não quer se comprometer muito, né? Citar nomes aí de que ele venha a se arrepender no futuro próximo. Sem dúvida, e foi questionada dessa aproximação com o ex-presidente Michel Temer, também deixou claro que vai conversar com todo mundo, evidentemente aí está aberto, claro, para as alianças aí.